Mateus capítulo 8, aqui a gente tem que analisar um movimento fantástico do texto. Lembra que Mateus está sempre colocando Jesus como sendo aquele que era prometido pelos profetas. Um cara que era superior a Moisés. Tanto é que no Sermão do Monte a gente viu que ele usa uma linguagem que remete a Moisés, né? Quando Jesus diz, o próprio Jesus usa essa linguagem, né? Quando ele diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele está reinterpretando a lei de Moisés. Ele sobe ao monte e do monte traz a lei de Deus, assim como Moisés. E olha, interessante, se a gente lembrar da história, quando Moisés sobe no monte para receber a lei de Deus, o que o povo está fazendo lá embaixo? O povo está fazendo um altar a um bezerro de ouro. O que identifica que o povo da época de Moisés era um povo doente, um povo que necessitava de uma transformação, de uma cura, um povo que estava doente espiritualmente, né? Quando Jesus desce do Sermão da Montanha, no capítulo 8, é o capítulo de Mateus que tem uma grande concentração de curas. O que Jesus faz é cura. Ele cura um leproso, ele cura o criado de um centurião, ele cura a sogra de Pedro, muitas outras curas, ele acalma uma tempestade, ele liberta o endemoniado. Então é um texto que contém muitas curas. No versículo 9 também acontecem algumas curas. Mas é interessante esse movimento que Jesus desce e ele já cura o povo, que identifica que Jesus também, assim como Moisés, viveu no meio de um povo doente, um povo que era enfermo e que necessitava de cura em todos os aspectos, porque é que Jesus faz uma cura, ele faz cura física, ele também faz cura e libertação espiritual. No capítulo 9, o paralítico de Cafarnaum, ele faz uma cura espiritual, perdoando os pecados daquele homem. Então Mateus está de novo fazendo essa comparação para a gente, falando, olha, chegou aquele que é maior do que Moisés, porque ele tem a capacidade de trazer cura para o povo em todos os aspectos, inclusive de libertar as pessoas da opressão de Satanás. E a cura aqui de um endemoniado, que é o endemoniado gadareno, é muito significativa, porque é o poder de Jesus sobre as entidades do mal, o poder de Jesus sobre os demônios, né? Então Mateus está falando, chegou aquele que o ensinamento e a prática, elas coexistem, né? A gente vê o ensinamento dele de forma prática. Isso é bem visível nesse movimento. Ele passa o capítulo 5, 6 e 7 ensinando, e aí ele desce depois de ensinar, e aí ele confirma o que diz no final do capítulo 7, que ele ensinava com autoridade. E a autoridade de Jesus era em todos os aspectos. No ensino, era autoridade na vida, ética, moral, obediente a Deus, era uma autoridade sobre a doença, era uma autoridade até sobre os espíritos imundos, né? Então, o que a gente vê no capítulo 8 de Mateus, que é um capítulo fantástico, profundo, com vários insights e histórias, é que Jesus, de fato, comprova a sua superioridade sobre Moisés. Porque além dele dar a lei para o povo, além dele mostrar o coração da lei, como Moisés fez, trazendo a lei para o povo, Jesus faz um movimento semelhante a Moisés, mostrando o coração da lei. Além de fazer isso, Jesus era aquele que tinha autoridade para curar o povo, no que tange às doenças físicas, sociais, emocionais e espirituais. É aquele que tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a criação, né? Nesse capítulo 8 a gente tem o relato de Jesus acalmando a tempestade, né? Então, tudo está sob seu domínio, né? Ele é o Messias profetizado, ele é o Messias anunciado pelos profetas, ele chegou entre nós e o seu ensinamento é visto na sua vida, e é um ensinamento com autoridade. Uma coisa interessante nesse capítulo é a extensão da visão de Jesus. Jesus, ele tinha uma visão de que o reino de Deus era para todos, não apenas para os judeus. Isso fica claro no relato e na experiência, no encontro de Jesus com o centurião, né? Quando ele diz que muitos
que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Olha que interessante. E ele diz que os da casa de Israel, se não crerem, eles não tomariam lugar, não tomariam assento. Mas os de fora, isso para uma concepção judaica era algo maluco, né? Porque o judeu era aquele que de carteirinha, desde o nascimento, já estava garantido ao lado de Abraão. E Jesus diz, não, meu amigo. Você tem que passar pelo processo da fé. Não é vitalício esse negócio aqui, não. Se você não tiver uma experiência de fé com Cristo, eu digo para você que você pode ser de casa, você vai ficar perdido, né? É exemplo do irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que estava perdido dentro da casa do pai. Então Jesus, ele já tinha essa perspectiva de que o evangelho, o reino de Deus, era um reino que não se limitava a um povo, né? Então, a semelhança do povo de Israel, que saiu do Egito, mas não foi todo mundo que chegou na Terra Prometida. Aliás, ninguém da geração do Egito chegou na Terra Prometida, a não ser Caleb e Josué. O que significa que estar no povo não significa necessariamente fazer parte do povo. Então Jesus já estava ensinando isso aqui, dizendo que vai chegar gente que não faz parte do povo, mas que vai se assentar à mesa. Porque eles foram convidados por Cristo e creram no Cristo. Então a chave é o Cristo. A chave é o Cristo. Então esse capítulo 8 fica essa lição para a gente da superioridade de Jesus sobre a vida de Moisés e do poder de Jesus sobre todas as coisas e da extensão do reino de Deus para todos que creem.